Uma boa noite a você que chega conosco aqui através da internet. Seja bem-vindo à igreja aqui de Três Pontas, Igreja de Virgens. Nós estamos em uma semana especial, Restaurados em Cristo. E para nós é uma alegria cada um de vocês. Nós vemos aqui já alguns irmãos do nosso distrito por aqui. Querida Tarcísia, seja bem-vinda. Amigo Giovanni, lá de Santana. Querida Eva, querida Maria Angélica. Daiane, seja bem-vinda. Querida Ednair, grande Gleison, seja bem-vindo, você e sua família. Querido Silvio, grande Agnaldo, Maria Angélica, sejam todos bem-vindos. Amigos que chegam também aqui pelo Facebook, nós já temos aqui algumas pessoas também. Deixe o seu recadinho para a gente saber aqui quem está aqui conosco. Só dar um avisinho para você, nós teremos em breve aqui um momento de oração. E nesse momento de oração nós queremos orar também pelos seus pedidos. Então você pode colocar aí abaixo da live, pode colocar aqui no chat ou também no Facebook, nós estaremos orando. Quero dizer para você também que nós temos um grupo de oração aqui distrital, onde vários irmãos estão nos apoiando em oração, e se for a sua vontade, colocar também o seu pedido de oração neste grupo, você pode também nos chamar aqui, seja através do WhatsApp, seja aqui através do WhatsApp. Seja bem-vindo, querido Roberto, querida Andréia, querida Leila. Agora, nesse momento, nós pedimos também para que você compartilhe esse link. Nós tivemos um probleminha com outro link, por isso que a gente recomeçou novamente. Então, compartilhe esse link com seus interessados, com seus amigos. E vamos desde já orando. Nós estamos aqui para levar a mensagem de Deus, a palavra dele. Temos certeza que ele é capaz, então, de tocar os corações e também trazer às pessoas a decisão de uma vida nova em Cristo Jesus. Então, vamos orando por isso, mas vamos também compartilhando com a certeza de que Deus está à frente. Nesse momento eu quero convidar vocês então a cantarem comigo com todo entusiasmo o hino Restaurados. É o hino dessa semana então especial. Então vamos cantando, pedindo que Deus se faça presente nesse momento. Olhos
Graças a Deus por esse maravilhoso dom, a graça, né, que é derramada sobre todos nós através do sacrifício e pela entrega, né, de Cristo Jesus. Queridos, nós já recebemos aqui alguns pedidos, tanto pelo YouTube como também pelo Facebook. Eu já vou mencionar alguns aqui para que vocês possam também estar intercedendo. Nós temos aqui o pedido do querido irmão Agnaldo Barreto. Ele pede oração pelos seus filhos Jefferson e Jennifer, também por seu pai, sua mãe. Vamos orar por ele e por sua família, né? Também tem o pedido da querida Maria Angélica, pelo irmão Valdemar de Lavras, que está internado, um servo de Deus que prega bastante a palavra, né? Vamos orar por ele. Nós temos também aqui o pedido da querida Eva, né, de Santana da Vargem. Ela pede por sua mãe, pelo seu pai, pela sua saúde, né? A saúde dele. A querida Nábia pede por ela também, que ela vai ter uma cirurgia. Vamos estar orando, Nábia. Querido Silvio também pede oração para todos da família dele, para todos nós, né? Estaremos orando. Deixa eu ver se tem mais algum. Nossa querida Ednair, a Dina, pede oração pelo Sebastião, pelo Ronaldo e pelo Cristiano. Nosso querido amigo José também pede oração por eles, né, por nossa família ali de Santana. A querida Joséia também pede oração. E a querida Kelly também está pedindo oração por todos da sua família. Estaremos orando então nesse momento. Eu vou convidar a querida Eliane aqui do Santa de Virges, ela vai estar conduzindo então esse momento de oração. Se você puder então em sua casa, estar então nesse momento em reverência, vamos estar orando ao Senhor. Oremos. Querido Papai do céu, obrigada, Senhor, pela oportunidade de viver mais um dia, Pai. Ó Senhor, nosso Deus, gratos, Pai, pela oportunidade de estar participando, Senhor, dessa semana, Pai. Ó, nós temos a certeza que o Senhor que as preparou para que possamos ouvir, ó Pai. Ó Senhor, nosso Deus, de uma maneira tão especial, Senhor, tome em teu altar de graça neste momento, Senhor, as pessoas ao qual foi mencionada aqui pelo pastor, ó Pai. Senhor, tome nesse momento, Senhor, cada questão, cada problema, Senhor, cada situação da vida dessas pessoas, ó Pai. Nós não sabemos muito, Senhor, mas o Senhor as conhece muito bem. E que neste momento, Senhor, o Senhor esteja cuidando, Senhor, em especial de cada uma delas, Senhor. Cada uma especial, Senhor. Que sinta, Senhor, o cuidado, Senhor, neste momento. Que sinta a presença do Senhor, ó Pai. E o cuidado, Senhor, para com elas, Senhor, nosso Deus. Ó Senhor, nosso Deus, venha falar conosco novamente essa noite, ó Pai. Use, Senhor, o teu filho, pastor, Senhor, qual foi escolhido. Unge os lábios dele, Senhor, para que ele possa falar inspirado pelo Santo Espírito, Senhor. Esteja com cada um de nós aqui, esteja com cada um, Senhor, que está conectado para ouvir a mensagem, ó Pai. Senhor, abra a mente e o coração de cada um dos teus filhos, ó Pai, e que o nome do Senhor seja louvado. Oramos, Senhor, e agradecidos estamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, irmã Eliane. Graças a Deus. Agora nós temos a alegria, né, a bênção de ouvir mais uma vez um louvor com o nosso irmão Pedro. Ele tem dedicado aqui o talento que Deus colocou em suas mãos. Eu tenho certeza que ele já tem tocado muitos corações aqui com o louvor que Deus envia através dele. Nesse momento, então, que possamos estar preparando os nossos corações para a palavra que em breve será proclamada. Uma boa noite aos queridos irmãos. Está chegando, né, a semana de oração. Você que está seguindo os passos de Jesus, não desanime. E você que ainda não entregou, entregue. Porque você é a coisa mais linda que Jesus tem aqui na terra. Amém? Eu seguirei os passos de Jesus. Com amor eu vou me amar. Meu sacrifício feito lá na cruz, com muito amor eu vou me proclamar. De seu perdão que trouxe a salvação, de seu perdão que trouxe a paz e o amor. Em Cristo eu posso então me refugiar. Teu amor eu posso descansar.
Sua promessa Ele vai cumprir. Se muito em breve aqui irá voltar com os seus anjos para nos buscar. Então no céu com Ele vamos morar. De seu perdão que trouxe a salvação, de seu perdão que trouxe a paz e o amor. Em Cristo eu posso então me refugiar. Em seu amor eu posso descansar. Em tua glória eu terei mansão. Nas ruas de ouro com Ele eu quero andar. As maravilhas que ali já preparou. Em seu perdão eu vou me desfrutar. De seu perdão que trouxe a salvação, de seu perdão que trouxe a paz e o amor. Em Cristo eu posso então me refugiar. Em seu amor eu posso descansar. Em seu amor eu posso descansar. Amém? Amém. Deus seja louvado, Pedro. E graças a Deus temos a certeza de que o nosso Senhor vai em breve restaurar o Éden, né, que Ele havia planejado desde o princípio, aonde nós teremos então uma eternidade para viver com Ele, juntamente também com nossa família e principalmente, né, face a face com Ele pela eternidade, ouvindo de seus próprios lábios, né, o que é o sonho dele para cada um de nós. Que bênção, que privilégio. Hoje o tema que nós temos aqui é como a vitória é conquistada. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui estamos vivendo uma luta. Dia após dia nós temos batalhas à nossa frente, dificuldades, aonde muitas vezes podemos achar que até haveremos de ser derrotados. E agora olhando na palavra de Deus, abrindo a palavra de Deus, nós vamos ver a maior vitória de toda a história, né? Até rimou. Eu quero convidar vocês a abrirem comigo aqui o Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 14, nós vamos ler aqui a partir do verso 32. Esse é um momento extremamente pesado, difícil, e Cristo, mesmo sendo Deus, está em momento extremo de dor, de agonia, com o peso do pecado do mundo inteiro sobre os seus ombros. E agora, diante desses versos, nós percebemos através do Evangelho, através da Bíblia, que ele já venceu. Mas aqui nesse texto, nós temos aqui alguns detalhes que nos dão também a direção para nós também vencermos em nossa jornada, vencermos em nossos desafios. Então, eu quero convidar vocês, eu já disse o texto, né? Evangelho de Marcos, capítulo 14. Nós vamos estar lendo aqui a partir do verso 32. Mas antes vamos fazer mais uma breve oração, pedir aqui para que Deus esteja conosco, né? Para que nosso coração seja aberto e realmente Ele possa falar ao nosso coração. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, louvado seja o Teu nome. Muito obrigado mais uma vez pela bênção de estarmos entrando em tantos lares aqui, onde nem sabemos exatamente aonde andamos, mas o Senhor, pela Tua graça, pela tecnologia que o Senhor colocou à nossa disposição, agora temos o privilégio de alcançar e de ir mais além. Nesse momento eu te peço, Senhor, por favor, que não apenas entramos nos lares, mas que a Tua voz, a Tua palavra possa entrar nos corações. Que o Senhor possa fazer morada e que a Tua direção, agora seguida por cada um de nós, possa estar aí encaminhada diretamente aos Teus braços, naquele grande dia quando o Senhor vier. Esteja conosco nesse momento, a gente pede em nome de Jesus. Amém. Então, queridos,
Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do verso 32. E aqui diz assim: Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Você consegue imaginar essa situação? Cristo, naquele momento, em carne humana, mas tendo uma dor tão pesada a ponto de estar triste até a morte. Nós temos detalhes dos outros evangelhos que dizem que ele inclusive suava sangue. E ao estudarmos um pouco sobre isso, na medicina é relatado algo chamado hematidrose, onde o sofrimento intenso pode causar o estouro ali das glândulas sudoríparas, onde através da pele é capaz de brotar sangue em meio ao sofrimento. Certamente, esse momento aqui não era um momento fácil para Jesus. Jesus tinha poder sobre os céus e a terra. Ele podia encerrar aquele momento de agonia, mas ele queria mais. Ele queria vencer sobre o pecado, vencer sobre a morte e, através desse ato, alcançar a mim e a você. Por isso, ele precisava estar firme até o fim. E qual foi o segredo de sua vitória? Como ele alcançou essa vitória? Nós vemos no verso, vamos ver aqui além dos evangelhos, que ele orou, ele suplicou, ele lutou e foi vitorioso. Queridos, lendo um pouco sobre esse relato, no livro Desejado das Nações, talvez você conheça, é considerado como uma das melhores biografias da pessoa de Jesus. Você pode conseguir facilmente pela internet. Se você tiver dificuldade, você pode entrar em contato comigo, que a gente provê acesso para você. Nesse livro, Desejado de Todas as Nações, é comentado então sobre essa passagem de Marcos 14, 34. E a escritora norte-americana Ellen White diz assim: Em companhia dos discípulos, fez o Salvador vagarosamente o caminho para o jardim do Getsêmani. A lua pascual, clara e cheia, brilhava num céu sem nuvens. Silenciara a cidade de tendas de peregrinos. Jesus estivera conversando animadamente com os discípulos, instruindo-os, mas ao aproximar-se do Getsêmani, tornou-se estranhamente mudo. Muitas vezes lá estivera para meditar e orar, mas nunca com o coração tão cheio de tristeza como nessa noite de sua última agonia. Tão terrível lhe parece o pecado, tão grande o peso da culpa que deve levar sobre si, que é tentado a temer que ele o separe para sempre do amor do Pai. Sentindo quão terrível é a ira de Deus contra a transgressão, exclama: A minha alma está profundamente triste até a morte. Queridos, imagina o sofrimento naquele momento de Cristo, a ponto de suar, inclusive, sangue. Uma dor tremenda, uma dor que ele não merecia sofrer. Ele passa por aquele momento pesado, doloroso, porque ele deseja alcançar a mim e a você, dando a oportunidade para que possamos tomar a decisão de aceitar esse sacrifício ou não. Mas naquele momento, ele entrega tudo. Ele dá tudo de si. Deus nos céus também dá tudo de si, o melhor do universo, o próprio Filho. E naquele momento, mesmo tendo todo o poder à sua disposição, mais uma vez, Jesus não usa como usurpação ser igual a Deus. Ele se rebaixa, ele se diminui, a ponto de agora sofrer até a cruz, a fim de alcançar cada um de nós. Queridos, ele não poderia ser realmente humano sem saber o que é ter medo, sem saber o que é sofrer com pavor, com angústia, com tristeza. E nesse momento, ele sente o extremo de qualquer uma dessas emoções. Eu e você, muitas vezes, podemos ter passado por momentos de medo, momentos de temor, onde olhamos para as circunstâncias de nossa vida e onde nós vemos, às vezes, aos nossos olhos parecer não haver solução. Às vezes nós puxamos uma coisa daqui, levamos para ali, damos todos os nossos jeitos, de todas as formas, mas parece que aos nossos olhos
Não temos solução. Jesus teve medo. Medo de estar separado eternamente de seu Pai. Era a transgressão, era o pecado de uma história de toda a humanidade pecadora. Imagina o meu e o seu pecado, o pecado que sequer você ainda cometeu, pecados que você percebe que fez, pecados que você não percebe. Cristo sofre toda a circunstância ali naquele momento, sobre os seus ombros. E naquele momento ele teve medo. Mas como que ele enfrenta esse medo? Como que agora ele toma atitude para vencer esse medo? Em primeiro lugar, nós vemos o texto, em especial aqui no Evangelho de Mateus. Eu quero convidar você a voltar comigo. Um evangelho para trás. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Está passando aqui exatamente a mesma cena, a cena do Getsemane. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler aqui os versos 36 ao 38. Evangelho de Mateus, versos 36 ao 38. E aqui diz assim: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Queridos, nesse primeiro momento, Jesus, agora, nós percebemos através dos versos que a sua primeira atitude é não enfrentar a dor sozinho. Veja que ele leva para aquele momento consigo, então, Pedro, Tiago e João. Ele tem ali 3 discípulos consigo, a fim de repartir daquele momento de tristeza, aquele momento de dor, de sofrimento. E ele pede para que eles permaneçam ali orando, permaneçam vigiando por aquele momento. Aqui nós temos um segredo importante, porque nenhum de nós é uma ilha. Quando passamos por dificuldades, quando passamos por problemas em nossas vidas, nós precisamos contar também com o apoio de outros. Você precisa ter pessoas em quem você confia, aonde você partilha de si, aonde você pode falar sobre o que você está passando, pessoa que você pode confiar, que ora por você, pessoa que você pode confiar, que você pode contar com aquele momento que você tem sofrimento. Nós precisamos de ter pessoas assim conosco. Nós não somos uma ilha. Nós somos criados, queridos, para termos relacionamento desde o princípio. Não é bom que o homem esteja só. Queridos, nós somos criados para termos relacionamentos. Precisamos procurar aqueles que podem nos incentivar e apoiar em momentos de estresse. E Jesus, como falamos, Deus aqui na terra, ele leva consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, naquele que seria o momento mais difícil de sua jornada aqui na terra, mais difícil ainda que as dores dos cravos, a dor da rejeição de Israel. Esse momento da dor do pecado do mundo inteiro sobre si. Queridos, quando lutamos e quando estamos contando com o apoio de Deus, nós precisamos também buscar encorajamento e apoio de outros. E por isso que é muito bom a comunidade da fé. Nós precisamos, então, ter pessoas em quem confiamos, pessoas com quem podemos realmente compartilhar das nossas dores, do nosso pesar. Mas o interessante dessa história, e na verdade um pesar dessa história, é que os discípulos, eles não permaneceram vigiando. Eles não permaneceram orando. O verso 40 diz assim: voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Queridos, aqui naquele momento Jesus, ele está extremamente triste e percebe que os seus mais próximos não estão exatamente cientes, engajados daquele momento de dor que ele está passando. Mas ainda assim, Jesus os exorta: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Verso 41.
Mais aqui um segredo, mais uma lição de Cristo. Nós vivemos em um mundo que é cercado de tentações, cercado de provações, momentos que se apresentam diante de nossos olhos para que caiamos. E queridos, não pensem que vem de Deus, porque Deus não tenta ninguém. Mas se você não vigiar, você não orar, pode ser, e talvez seja até certo, que você cairá. Precisamos vigiar, precisamos orar. Queridos, é interessante aqui então que esses discípulos, aqueles mais próximos de Jesus, Pedro, Tiago e João, eles não permanecem orando, eles não permanecem vigiando. E nós imaginando aqui essa situação, é uma situação extremamente dolorosa, difícil, que Cristo iria passar. E ele sabia o que ele haveria de enfrentar. Ele já havia dito aos discípulos, dito em várias de suas pregações, nós vemos também na palavra, de forma tão clara, que ele sofreria, especialmente no livro de Isaías e também alguns salmos, nós vemos que Cristo passaria por esse momento de dor e de sofrimento. Porém, queridos, naquele momento, os apóstolos, os mais próximos dele, não perceberam o pesar e a importância de estarem intercedendo. Pensando aqui, tentando aplicar para a nossa região, para o nosso lugar, para o momento em que vivemos aqui, a gente poderia até pensar assim, claro, níveis extremamente inferiores a esse, mas pensa em um projeto muito grande que você tem planejado em fazer, quem sabe aí com sua igreja. Nós temos aqui vários irmãos de várias igrejas próximas a nós aqui, e nós sonhamos às vezes com um projeto, nós contamos com o apoio dos irmãos nesse projeto, e agora chega o grande dia, o dia do lançamento, o dia onde todos ficarão ali, darão o seu melhor, e aquele projeto alcançará pessoas. E chega naquele momento e está só você. Imagina, Cristo, quem sabe, naquele momento, pode ter sentido até raiva. Provavelmente ele ficou muito desapontado. Mas ele não exclamou, onde é que vocês estavam? Por que não vieram me ajudar? Não. Naquele momento, ele pensou neles e disse, vigiem e orem para que vocês mesmos não venham a cair. Então, a primeira dica aqui, queridos, busquemos o apoio de outros, mas principalmente busquemos o apoio de Deus. E quando você for solicitado, quando alguém buscar a você, esteja à disposição, mas ore, interceda, vigie. E com certeza estaremos mais fortes diante das batalhas. Esse é um segredo para a vitória. Vamos para o próximo segredo. Segundo, Jesus derrama o seu coração em oração. E aqui nós temos então, a partir do verso 39, nós vamos ver aqui o 39, o 42 e 44. Acompanha comigo, vamos ler mais uma vez o 39, e aqui diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a sua vontade. Verso 44, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Veja, Jesus em oração não era algo que ele apenas fazia com o passar do tempo, assim de uma forma leviana, com uma hora marcada, assim, ainda que rapidamente, apenas para cumprir um requisito, não. Jesus, ele permanecia em diversos momentos em oração, especialmente quando ele enfrenta. Nessa é uma das batalhas mais sérias que ele enfrenta, então, em sua jornada aqui na terra, ele permanece em oração, e ele não só ora, que ele clama, ele insiste, ele derrama seu coração. E nós vemos nos evangelhos que a oração de Cristo é uma rotina que ele desenvolveu ali em relacionamento com Deus. Em seus piores momentos, o que ele fazia? Ele se colocava de joelhos. Mas como Jesus orava? Ele orava crendo em um Pai amoroso, Abba, Paizinho, com a certeza de que Deus o ouvia. Ele estava diante de Deus, mas ele se
se colocava ali na presença de Deus, não como se estivesse em frente a um tribunal para ser julgado, não como se estivesse ali em um momento, então, onde seria, quem sabe, até reprimido, não. Ele ia com confiança na presença de Deus, e uma presença que transmitia ternura, amor, bondade, proximidade, confiança, paizinho, Abba. Como uma criança, Jesus ora para um pai poderoso. Ele ora para alguém, para um pai, que não é um pai como eu e você, é um pai que pode tudo. Claro, vocês que são pais que estão me ouvindo hoje, eu tenho certeza que se vocês pudessem fazer o melhor pelos seus filhos, se você realmente ama seus filhos, é isso que você faria. Você daria até de si para o seu filho, como eu sei que muitos já o fazem. Jesus ora a Deus como um pai que pode tudo, e é exatamente isso que ele é, paizinho. E ele clama: afasta de mim esse cálice de sofrimento. E não é uma vez. Será que o pai poderia remover aquele cálice? Pensa comigo. Será que Deus ele tinha poder para remover aquele cálice de dor de Cristo? Com certeza. Deus é todo-poderoso. Lógico que podia. Cristo poderia sair daquela situação. Lógico que podia. E onde e como eu e você estaríamos se assim fosse escrita a história? Graças a Deus que ele não muda. O amor dele é infinito. Não era possível remover ou recusar o cálice e ao mesmo tempo fornecer expiação, fornecer salvação, ao mesmo tempo dar oportunidade para eu e você então sermos resgatados. E agora pergunta a você que está aí do outro lado da telinha: qual é o teu cálice? O que você tem passado, querido? Será que você tem enfrentado uma crise, uma dor, uma provação? Qual é a situação que você tem passado? Nós vemos aqui alguns que colocaram aqui no chat para nós, né, que estarão passando por cirurgia e estaremos orando por isso. Pessoas que estão até no leito, enfermos no hospital. Lembramos agora também da irmã Maria Helena, permanecemos orando por ela. Tantos irmãos como foram citados aqui também, o irmão Valdemar lá de Lavras. Pessoas que estão enfrentando o cálice no hospital, o cálice do leito, o cálice da enfermidade. Será que Deus pode remover o cálice? Com certeza. Ele é todo-poderoso. Ele pode fazer o que ele quiser. Mas qual é o nosso papel? Exatamente como Cristo, orarmos dizendo assim: Pai, se for a tua vontade, faça. A vontade dele é soberana, a nossa fé e a nossa comunhão não é capaz de transformar ou alterar a vontade de Deus, não. Mas ele espera que nós oremos, ele espera que nós supliquemos, ele espera que nós lutemos em oração. Queridos, nós podemos até recusar o cálice de dor que é, às vezes, entregue a cada um de nós. Mas não se nós quisermos glorificar a Deus, mesmo em momentos de luta, mesmo em momentos de dificuldade. Terceiro, queridos, terceiro detalhe aqui, ele conta com o conforto e a força de Deus. Olha comigo o Evangelho de Lucas. Agora, passando Marcos, nós temos aqui o Evangelho de Lucas, capítulo 22, também cita sobre o Getsêmani. Nós temos esse momento apresentado aqui em todos os evangelhos. Cada um, né, escrito da forma especial, com o pensamento de cada evangelista, né? Lucas, capítulo 22, nós temos aqui no verso 43. Olha comigo aqui o conforto de Deus sendo apresentado a Jesus. Aqui diz assim: então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Queridos, imagina essa situação. Nós, com os nossos olhos que nós temos aqui, eu e você, muitas vezes nós não conseguimos, com certeza, enxergar aqueles a quem Deus nos manda a fim de nos confortar. Nós vemos sim as pessoas que Deus envia, e Deus envia tantas pessoas a fim de nos auxiliar, tantas pessoas para nos dar força nos momentos difíceis, mas aqui ele está falando de um anjo do céu.
E segundo a palavra, nós temos aqui anjos que Deus envia para estar conosco no meio à tribulação que enfrentamos. Querido, através desse relato, através dessa situação, nós podemos contar com o conforto e com a força de Deus. Então, ainda que você passe por momentos extremamente difíceis, espere e conte que Cristo prometeu estar contigo até o fim. Ele disse: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com minha mão direita vitoriosa. Imagina, Deus poderoso sobre os céus e a terra promete estar ao seu lado nos momentos do sofrimento. Queridos, para qualquer momento de dor que você possa estar passando, mesmo que seja para você mesmo um Getsêmani, um momento doloroso como você nunca houve de passar, para cada momento como esse, Deus está presente, Deus envia seus mensageiros para estar conosco, Deus tem um anjo para que fique ao lado dos filhos de Deus e fortalecê-los nos momentos de crise, nos momentos de incertezas. Por último, queridos, mesmo passando por todo aquele momento de dificuldade, contando, claro, com o auxílio de Deus, buscando a Deus em oração, ele estava num momento difícil, um momento terrível, que ele sangrava pelos seus poros, e ali, mesmo naquela circunstância, ele busca cumprir o propósito final, ele busca seguir aquilo que ele havia planejado desde o princípio, com o Pai e com o Espírito Santo. Antes de houver criação, Jesus, Deus, o Espírito Santo já tinha o plano da redenção em mãos. Antes que houvesse queda, antes que houvesse pecado, Deus já tinha a solução em mãos, e Jesus, até o momento final, ele busca cumprir esse propósito, o propósito que foi colocado em suas mãos. Abre comigo novamente Mateus 26. Nós vamos ver aqui o que Jesus faz após a oração, após aquele momento então de oração. É o primeiro evangelho, mais uma vez, Mateus 26. Nós vamos ver aqui alguns versos, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26. Versos 45 em diante. Aqui diz assim: então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Os versos seguem dizendo, queridos, que agora chega Judas e com um beijo demonstra, então, para aqueles que vêm para levar Jesus a fim de ser julgado por um crime que ele não cometeu, por um crime que eu e você cometemos, mas ele se entrega, e mesmo quando agora Pedro desembainha a sua espada e ataca ali o soldado, então Malco, Jesus o cura e Jesus se entrega. Querido, aqui também tem um detalhe muito importante. Jesus, apesar de todo esse momento de dor e dificuldade que ele passa, após a oração, ele segue firme e firme até o final. É interessante que o evangelista Mateus aqui, verso 26, aqui no capítulo 26, no verso 56, ainda diz assim: tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Queridos, cada momento aqui já havia sido predito pela palavra, e Jesus Cristo não foge aqui daquilo que ele havia já combinado em seu propósito com Deus desde o princípio. Lá em João, capítulo 10, versos 17 e 18, ele diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Jesus, ele vai firme até o final no propósito de Deus. E aqui mais uma lição para cada um de nós. Tem você estado firme no propósito de Deus?
Tem você seguido a orientação que Deus apresenta a você em cada dia da tua jornada? Tem você seguido o querer de Deus em tuas decisões? Tem você estado firme nos propósitos de Deus? Jesus, ele não era uma vítima pobre, indefesa e involuntariamente apanhada naquelas circunstâncias fora de seu controle, mas Jesus voluntariamente ele se entrega, deliberadamente ele completa a sua jornada até a cruz. E você, meu amigo, você é chamado hoje para estar também tomando a tua decisão, para estar ao lado de Deus e seguir a sua jornada até aquele grande dia onde não haverá mais nenhum tipo de diferença, de distância da vontade de Deus. Observe as palavras de Jesus, né? Eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Certeza, certeza na palavra de Deus, certeza no poder de Deus. Apesar de toda a luta, apesar do medo, após a oração, após o clamor, após o buscar do apoio dos amigos também, após todo esse direcionamento em direção a Deus, após passar por aquele momento tão sofrido, certeza de que o propósito de Deus é sempre o melhor. Queridos, hoje em dia, momentos difíceis em nossa vida, como nós comentamos, muitos passam. Os Getsêmanes podem ter até outros nomes: divórcio, fracasso, solidão, doença. Tantos momentos de dor, tantos momentos de dificuldade. Mas Deus quer que você enxergue esses momentos. Quer que você olhe para esses momentos, por mais difíceis que sejam, que você possa ver a mão soberana dele à tua disposição. Ele quer que você, nesse momento que você passe dificuldade, que cada dúvida, que cada angústia, que o medo se transforme em certeza, se transforme em confiança, que toda essa situação aperfeiçoe a tua fé e você possa dizer com confiança: eu venci. E como o próprio Jó disse, nós temos repetido esse texto várias vezes, né? Eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará. Você tem essa certeza em seu coração? Quero convidar a você mais uma vez, você que está aqui conosco através do YouTube, através do Facebook, nós temos vários amigos aqui. Você pode clicar aqui no link que tem aqui, se você tiver mais interesse de aprender sobre a palavra de Deus, se você tiver algum interesse também de receber algum tipo de visita nossa, se você talvez não tenha tomado a decisão pelo batismo, queridos, desde domingo aqui nós deixamos o tanque cheio. Nós cremos que se você tomar a sua decisão hoje, não haverá nenhum tipo de problema, nenhum tipo de adversidade, nenhum tipo de Getsêmane que será capaz de interromper a direção e o poder de Deus. Queridos, se nesse momento, hoje, Deus tocou em seu coração, então entenda, sua vida foi comprada por um alto preço, um preço que nenhum de nós é capaz de pagar. Portanto, valorize. Eu sei que existem pessoas que passam por momentos de dor tão intensa, que chegam a pensar até em dar fim à sua própria vida. Querido, essa não é a solução. Se for para perder a vida, que seja para entregá-la nas mãos de Deus e viver uma nova vida. Querido, Jesus nos dá um exemplo perfeito de obediência, de oração e de submissão. Mesmo sendo Deus, ele se inclina, ele ora, ele clama. Você quer permanecer, você quer ficar forte aí, firme, ter uma vida vitoriosa? Ore, Deus te ouvirá, Deus te fortalecerá. E querido, por último, se você ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, aceite agora. Não espere esse momento, não deixe esse momento para depois. Jesus está dando mais uma vez a oportunidade para que você tome essa decisão. Nesse momento agora eu quero convidar meu amigo Pedro, mais uma vez. Ele vai louvar ao Senhor aqui, mais uma vez conosco. E nesse momento eu quero pedir que você possa interceder pelos seus amigos que estão aqui na live. Você que está aqui, que ouviu essa mensagem, tome a tua decisão. Se você já aceitou a Cristo, graças a Deus, siga em frente. Conte conosco, conte com seus irmãos, ore, interceda, que a vitória ao lado de Jesus
é certa. Pela paz que Ele nos dá através de Jesus. Querido, você que está aí do outro lado da telinha, mais uma vez, quero dizer a você que em Cristo você tem a vitória. Sem Cristo, querido, nada do que Ele fez valeu a pena. Ele suou sangue, Ele se entregou para que você hoje tivesse paz. Tome em suas mãos, tome essa decisão. E ao lado dele, com certeza, a vitória já é nossa. Quero orar por isso nesse momento, orar por tua decisão, com a certeza de que você já é vitorioso em nome de Jesus. Oremos. Amado Deus, mais uma vez, diante aqui do maior desafio da história, vencido por Cristo Jesus, vencido por Ti, pelo Espírito Santo. Santo Deus, nós oramos para o plano da obra realizada em favor de cada um de nós. O próprio Deus vindo em carne, sofrendo a dor mais pesada que alguém poderia sofrer. Sofrendo por mim, sofrendo pelos meus amores que estão aqui
através da internet, em tantos lugares por aí fora. Santo Deus, muito obrigado, Senhor. Tomando-nos a memória agora, o que Cristo fez por nós naquele momento de agonia e dor, Getsemane, lembramos que Ele mesmo intercedeu por cada um de nós, dizendo: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. A vontade de Cristo, a vontade de Deus, é que nós que estamos aqui unidos hoje sejamos separados, santificados pela tua palavra, que a palavra possa realmente operar uma mudança grandiosa na nossa vida e que possamos estar cada vez mais semelhantes em caráter e obras com Jesus. Sabemos que esse é um ideal gigantesco, um alvo que está além de nossa vista. Mas nós queremos, pelo poder do Espírito Santo, irmos adiante de encontro a esse alvo, até aquele grande dia que o veremos face a face. Abençoa, Senhor, cada pessoa que esteve conosco hoje. O Senhor que conhece cada luta, cada dificuldade, cada momento de dor. Lembre cada um deles que o Senhor está à disposição. Lembre cada um deles que em tuas mãos está a paz. E que cada um deles, Senhor, possa provar a bem-aventurança de aceitar essa paz e caminhar juntamente contigo essa jornada. Abençoe cada um que esteve conosco nessa live, os irmãos que estão aqui conosco na igreja também. Nós pedimos pela tua graça em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós agradecemos mais uma vez a presença de cada um. Nós vemos aqui vários amigos de Santana, também de Três Pontas. Nós mais uma vez agradecemos a companhia de cada um. Pedimos que você não deixe de compartilhar o link amanhã. Cada dia que a área técnica vai ficar um pouquinho melhor e com certeza para Deus não há nenhum tipo de dificuldade. A palavra, ela fará a sua parte. Então não deixe de compartilhar. Amanhã estaremos aqui novamente com mais um tema. Falhar não significa fracassar. E eu te convido, esteja conosco mais uma vez, convide seus amigos para que Deus possa também estar visitando cada lar que Ele assim permitir. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.